Se o futuro ainda não existe, já pensou que você pode ajudar a criá-lo? E se não se sentir preparado, sabia que é possível desenvolver novas habilidades? O que você faz quando percebe que o conhecimento que tem é antigo? Você consegue orientar uma criança sobre o que ela quer ser quando crescer? Como reage quando a inovação impacta a sua vida e os seus negócios? Qual a sua atitude diante de tantos desafios e novas realidades? Com palestras, cursos, oficinas, consultorias, exposições e estudos, a Casa Firjan conecta você às perguntas do agora e te ajuda a desvendar as respostas. Casa Firjan. Viva o futuro hoje. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom ter vocês aqui. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou especialista aqui da Gerência de Ambientes de Inovação da Firjan. Eu queria fazer aqui, antes da gente começar, uma pequena enquete. Quem de vocês aqui já esteve na Casa Firjan? Por favor, levante a mão. Olha, público bom aí. Legal. Quem de vocês já esteve no Fab Lab, já conhecia o Fab Lab antes? Opa, poucas, menos pessoas. E quem já veio em alguma edição do nosso Meetup? Uma edição anterior do nosso Meetup. Olha, algumas pessoas. Então, bem-vindos de volta. A quem está vindo aqui pela primeira vez para o nosso Meetup, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai ser uma tarde aqui muito bacana, a gente preparou aqui um conteúdo muito legal para a gente poder ter aqui uma interação e depois fazer network, que é o propósito, né, dessa iniciativa aqui, que são os meetups da Firjan IEL, né? A Casa Firjan é um espaço de provocação, de conexão e de pensamento a respeito do futuro, das inovações e de como a indústria ela pode, né, se adaptar a esses novos tempos. Então, com os meetups, nós buscamos tornar a Casa Firjan um espaço, um ambiente de inovação, onde que vocês possam interagir, se conectar com os diferentes atores do ecossistema de inovação aqui do Rio de Janeiro. Universidades, startups, indústrias, governo, investidores, consultores, enfim, pessoas que atuam no ecossistema de inovação de um modo geral. Para que a gente possa falar aqui hoje, nesse dia especial, que é hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Nós preparamos essa temática aqui com um apoio aqui muito especial, né, de 3 pessoas aqui, ultra especialistas, né, em suas áreas aqui de conhecimento. Nós, então, trouxemos esse evento para falar sobre inovação a partir da gestão de resíduos, né, está conectado com esse tema. Então, para que a gente discuta esse tema, eu vou chamar para sentar aqui e a gente poder iniciar as falas, a Carol Zócoli. Então, por favor, Carol. A Carol ela é doutoranda em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento no Instituto de Economia da UFRJ, onde ela pesquisa relações de consumo na economia circular. É também pós-graduada em Gestão Ambiental pela Poli da UFRJ e bacharel e mestre em Comunicação pela UF. Já há 19 anos na área ambiental, atua como especialista em sustentabilidade na Firjan, na aceleração da economia circular, logística reversa e gestão de resíduos nas empresas. Atua como expert na ISO, na elaboração da série de normas técnicas 59.000 sobre economia circular, tendo coordenado o grupo de trabalho brasileiro para a ISO 59.020, mensuração e avaliação de circularidade, ou seja, né, pessoa aí hipergabaritada para falar com a gente. Carol, obrigado por aceitar nosso convite. Vou convidar aqui também o Eduardo Nascimento,
CEO da Minha Coleta. Já vê que tem um fã-clube aí. O Edu, ele é administrador, especialista em marketing e operações, com 20 anos de atuação em negócios, estratégia, inovação e empreendedorismo, e há 7 atuando com ESG, aplicando ao supply chain. Então, Eduardo, ele faz parte de uma das startups que são aceleradas pelo Conecta Lab, nosso programa de aceleração aqui na Firjan. Então, Edu, obrigado por aceitar nosso convite aqui para falar também desse tema. E, para finalizar, quero convidar a Fabiana Quiroga. A Fabiana, ela é executiva com mais de 24 anos de atuação na indústria petroquímica, diretora do negócio de economia circular da Braskem, na América do Sul. Tem como objetivo definir e gerir a estratégia global de economia circular, com foco no desenvolvimento do negócio, de tecnologias de reciclagem, química e mecânica e da cadeia de reciclagem dos plásticos. Liderou a implementação da primeira planta de reciclagem da Braskem no Brasil e a aquisição do controle da recicladora Wise. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e MBA em Gestão Estratégica pela FGV e pós-MBA Advanced Boardroom Program for Women, a BPW, da St. Paul Escola de Negócios. Então, obrigado, Fabiana. Eu acho que o passador está aqui. Dando sequência, então, aqui, vamos começar pela Carol, falando um pouquinho aqui da sua apresentação e de como a Firjan tem atuado em relação às práticas de sustentabilidade ambiental. Acho que já. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigada, Marcos, Júlia, Vitória, todo mundo. Confortável de estar aqui. Não tão confortável, tá? Porque eu vou dizer que eu fiquei um pouco assustador a gente estar aqui embaixo com a galera toda, assim, né? Para cima. Eu nunca tinha sentado aqui nesse auditório. Estou meio apavorada. Mas, assim, bom ver muitas caras conhecidas, né? Pessoal que já trabalha na pauta de resíduos e sustentabilidade. Vai ser ótimo esse debate. Que eu escolhi trazer aqui para começar a influenciar aqui a nossa conversa, né? Aqui na Firjan, eu trabalho com relações institucionais, né? A parte de advocacy mesmo, dentro da parte de sustentabilidade. E a minha especialidade, porque a gente precisa se especializar, senão a gente não consegue fazer nada, é resíduos e economia circular. Então, nessa trajetória, o que a gente tem acompanhado, né? Muito atentamente, e vou ficar de pé, porque eu preciso me mexer mais. Muito atentamente e também de maneira muito interessada. Como que está mudando a maneira como a gente está enxergando os recursos e os resíduos. E isso, para a gente que trabalha com política pública, é fundamental de olhar, porque muda toda a forma com que lá na frente, né, a regulação, o que impacta no dia a dia da indústria, o que a indústria vai ter que fazer para estar adequada ao cumprimento legal, para estar acompanhando as tendências globais de sustentabilidade, vai impactar lá na frente. Então, a gente está olhando lá na frente, mirando no presente, mirando no futuro, fazendo tudo ao mesmo tempo. E muita coisa está mudando, o que é muito bom. Então, vou fazer um pitch aqui, de 15 minutos, rápido, para a gente ver se funciona. Mas a ideia, basicamente, é a seguinte: a gente está num contexto onde o crescimento da demanda por recurso só vai aumentar, né? A gente vive num mundo extremamente complexo, a nossa sociedade é complexa, os materiais, as tecnologias com que a gente lida cada vez mais complexas, a gente precisa de materiais, cada vez mais materiais. Além disso, a população vai crescer. Além da população crescer, a gente tem uma fatia imensa da população que a gente ainda precisa inserir no mercado básico de consumo, dar acesso a saneamento, dar acesso à energia, dar acesso ao consumo de alimento, trazer segurança alimentar e energética e hídrica para essas pessoas. Então, a gente tem um cenário um pouco complicado para lidar, né? E a gente sabe que, quanto mais aumenta o consumo das coisas, por mais eficiente que a gente seja, aumenta a geração de resíduos. Esse grafiquinho aqui é um grafiquinho... Calma aí. E não tem pointer. Tem pointer, Marcos? Não tem pointer. Então, vou apontar assim mesmo. Esse grafiquinho é o gráfico do nosso Plano Nacional de Resíduos, que ele mostra que aumenta PIB, aumenta consumo, aumenta a geração de resíduo. Não tem outra forma. Vai aumentar a geração de resíduo e a gente vai precisar lidar com isso.
Ixi, eu acho que eu desliguei aqui o negócio. Aí, gente. Tem pointer, sim. Olha lá ele ali, ó. Bom, e aí como é que as nações estão lidando com isso, né? Como é que você internaliza na parte estratégica de uma nação essa necessidade de lidar com esse contexto? A gente está lidando observando o que as nações precisam para que a sua economia continue resiliente, continue entregando para as pessoas, para a população, o acesso a tudo que a gente precisa ter. E isso depende de materiais. Então, por isso que é muito interessante a gente observar como é que a geopolítica está se organizando em torno de materiais críticos. As nações olham o seguinte: eu tenho uma série de materiais dos quais eu preciso, que são estratégicos para a minha economia. Aqui, essa linha aqui é o risco de suprimento desses materiais. Quanto mais para cima, mais crítico é o risco que eu tenho de suprimento, de ser abastecido com esse material. E no outro eixo, a gente tem a importância econômica. Quanto mais aqui para a direita, maior a importância econômica desse material. Esse é o gráfico da União Europeia. Nem é o último, tá, gente? Já tem um mais atualizado, mas também a gente não precisa ler o que está aqui. É só para entender que isso determina toda a atuação do bloco União Europeia com relação ao acesso a esses materiais. Então, isso determina a economia das nações. Então, a gente não está falando só de sustentabilidade, de olhar externalidade, de olhar o que a gente já poluiu, o que a gente está colocando de externalidade. A gente está olhando também para o que a gente precisa para abastecer. E aí, a circularidade vem como resposta a isso, como uma das respostas a isso. Então, né, de cerca de uma década para cá, mudou muito a abordagem de circularidade, porque você começa a entender que isso é um conceito, uma definição estratégica para que a gente tenha resiliência econômica. Então, circularidade é sustentabilidade? É, mas também é resiliência econômica, é a perenidade das nações e dos negócios. Então, lá nessa discussão da ISO, né, das normas ISO, de economia circular, a gente conseguiu chegar a um consenso global sobre o que é economia circular. E essa definição é uma definição, não vai dar para a gente trabalhar tudo que está aqui, mas, basicamente, ela diz o seguinte: economia circular se trata de economia, então a gente está falando de um sistema econômico que precisa manter um fluxo circular de recursos, então eu estou falando de recursos estratégicos para recuperar, reter ou agregar valor. Então, eu estou trazendo dois conceitos importantes, recursos e valor. Vamos chegar neles. E a nossa política, o nosso Plano Nacional de Economia Circular, que foi publicado no início do mês passado, tem uma definição muito parecida com essa, também fala de recursos e valor. Só que são conceitos muito efêmeros, né? O que é valor? Valor é uma coisa difícil de definir. Então, como é que a gente define? Só que se a gente está falando de economia circular, a gente está dizendo que a economia circular é agregar valor ao recurso, eu tenho que definir o que é valor. Como é que a gente definiu isso lá? Valor é o ganho ou o benefício relacionado à satisfação de uma necessidade e expectativa com relação ao uso e à conservação de recursos. O que ficou claro nessa definição? Primeiro, que o valor é relativo. O valor que tem para mim não é o valor que tem para você. Então, eu tenho um processo produtivo, esse processo produtivo gera um resíduo. Esse resíduo não tem valor no meu processo produtivo, ele é um desperdício, ele é um resto do meu processo produtivo. Mas, eventualmente, ele tem valor para uma outra parte interessada que não está nem no meu radar. Então, o valor é relativo. E o valor é dinâmico. O valor que existe hoje pode não ter valor nenhum amanhã. Ou o valor que é zero hoje pode, daqui a 2 anos, ser um recurso extremamente valioso, por N motivos. Então, valor é de difícil compreensão, de concretude, mas a gente tem que ter na cabeça que ele é relativo e dinâmico. E aí, como é que fica o resíduo nessa história toda? Porque o resíduo é um recurso. A gente diz lá na Política Nacional de Resíduos, resíduo é um elemento dotado de valor, que tem que ser recuperado. Mas o que a gente vê acontecer na maioria das vezes é não conseguir recuperar esse valor, porque a gente trata ele como resíduo. E aí a política pública e as políticas e estratégias empresariais estão começando a repaginar isso para que a gente consiga, de uma maneira concreta, identificar esse valor e usar essas coisas, usar esses recursos, extrair o valor desses recursos. E isso depende de uma modificação do pensamento que a gente tem com relação ao resíduo. Estou falando isso tudo por quê? Porque as políticas estão se encaminhando para esse desfecho. Vai ser para amanhã? Não, vai ser para daqui a 15 anos, 10 anos, 5, talvez 2. As coisas estão mudando. E a maneira como a gente olha o recurso está mudando, como o poder público, como a fiscalização, como o controle ambiental olha o recurso está mudando.
Então, recurso é uma série de coisas. Tem recurso virgem, tem recurso que é recuperado, que são os materiais secundários, tem recurso renovável e não renovável, tem o transformado, e tem o tal do recurso que ele pode ser recuperado, mas tem o recurso que é um recurso não recuperado. Basicamente, o que é isso? É tudo que está no ambiente, já foi usado e a gente não está entendendo qual é o valor daquilo ali. Ele está ali parado num estoque, num aterro sanitário, num armazenamento temporário, num terreno baldio, no rio, seja lá em qualquer lugar. É um recurso que ele está em estoque, ele já foi usado, ele está ali, ninguém sabe o que fazer com ele. Ou não sabe, porque não tem tecnologia, ou não faz porque o regulamento não permite, ou não faz porque ambientalmente não vai valer a pena eu usar esse recurso, porque eu vou gerar um outro impacto ambiental, ou eu vou gerar um impacto econômico ou social. Então, por algum motivo, aquele recurso não está sendo recuperado. E, para a gente recuperar esse valor desse recurso, eu preciso modernizar a abordagem de resíduos, porque a nossa abordagem de resíduos está toda formatada numa legislação de comandar e controlar. E está certo. O que a gente está tentando resolver com isso? Evitar acidentes, evitar poluição, evitar o descontrole que a gente tinha há 50 anos atrás. Foi formatado para isso, no modelo linear. Mas hoje a gente precisa de mais do que isso. Então, isso está acontecendo. Então, vamos lá. Né? Se a gente olha para a nossa organização, se eu olho só o que entra e o que sai do meu processo produtivo, tudo que sai que não é produto é perda. Na cadeia de valor, a mesma coisa. Eu consigo olhar aqui a minha cadeia de valor, meus fornecedores e clientes, mas tudo que sai que não é produto é perda. Mas quando a gente tem um olhar mais ampliado, que olha uma rede de valor, olha outras cadeias de valor que podem estar usando esse recurso, ou que poderiam usar esse recurso, ou que recuperam esse recurso sem eu nem saber, né? Empresas que consertam o eletroeletrônico da minha marca, sem eu nem saber que essa rede existe, que pega a minha roupa e faz um refit naquela roupa, sem eu nem saber, sem a marca nem saber que aquilo existe. As coisas acontecem com os recursos, as coisas acontecem com os resíduos, cada vez mais. Só que se eu não estiver olhando para a rede de valor, eu não vou ter a menor ideia de onde que esse valor está sendo aproveitado. Então, quando eu olho para um olhar mais amplo de rede de valor, eu consigo minimizar essas perdas de valor que estão aqui. Tá bom. Até aí, tudo muito abstrato. Eu só quero dizer o seguinte, para a gente olhar a rede de valor, eu vou precisar repensar, replanejar, pensar quem é que faz o quê com esse recurso que eu transformei, que eu disponibilizei, que eu descartei, quem está fazendo o quê com isso? E aí eu preciso olhar para a rede de valor. Esquece esse desenho, tá? É só para vocês saberem que ele existe, ele está lá na norma de economia circular, mas o que ele quer dizer é o seguinte, quando eu olho para uma rede de valor, eu estou olhando para outros atores, as minhas relações que eu tenho com esses atores precisam ser repactuadas, eu preciso abrir o meu escopo, e isso interfere na maneira como eu planejo a minha produção, como eu faço os meus contratos, como eu contrato os meus insumos, e isso precisa de dados. A gente precisa de dados para poder entender o que está acontecendo com esses recursos. Porque se a gente não tem dados... Tadinha! Estava horas aqui, né? Quanto tempo você ficou com essa placa? Só para eu descontar dos 5. Então, tem 3. Eu falei que eu ia fazer pitch, aí eu tenho que focar aqui. Então, eu tenho 3 minutos. A placa é de 5, ela ficou 2 minutos aqui, a matemática está fechando. Eu preciso de dados para conseguir entender o que acontece com esse recurso nessa rede de valor. E aí as soluções tecnológicas que conseguem me trazer esses dados e fazer com que eu analise esses dados vão ajudar muito a gente. Agora, gente, é fácil fazer diferente? Não. Tem barreira de tudo que é tipo. Quando eu vou tentar remodelar um contrato com o meu cliente, ele não quer, o jurídico não deixa. O jurídico quer, mas não consegue, ele está amarrado ali em outras coisas, né? Eu tenho um regramento que me impede. Eu quero utilizar um resíduo X para voltar para uma nova embalagem. Não pode, porque a embalagem vai estar em contato com o alimento, e embalagem em contato com o alimento não pode ser recurso recuperado. Então, uma série de coisas acontece aí, e a gente vai precisar mexer nelas para que tudo seja viável, tá bom? E aí, junto com essa tendência toda da gente ter que mexer nesse regramento que está aí há anos, estruturado, estabelecido, com as pessoas todas trabalhando dentro dele, tem algumas tendências globais de mercado, que aí eu escolhi pensar aqui algumas para a gente trabalhar na nossa discussão, que vão dialogar com isso tudo. Então, uma tendência muito forte de aterro zero, essa necessidade da gente não aterrar. Como é que a gente faz para chegar no aterro zero, tendo todo esse repertório que mudar que a gente trabalhou aqui? Repactuar contratos, repactuar regramentos, relações comerciais e tudo mais. Não é simples, mas é um caminho que a gente tem que buscar. Conteúdo reciclado dentro dos novos produtos, né? Cada vez mais as empresas vão ser exigidas não só
de retornar os produtos pós-consumo, mas de botar novos produtos no mercado que sejam reciclados. E isso inclui as embalagens. Então, a gente precisa... tem empresas aqui que estão aptas a fazer. Meu processo produtivo não preciso mexer nada. Só que eu não tenho cliente que compre isso, porque fica um pouco mais caro. Então, como é que eu vou negociar com esse cliente? Ele fica um pouco menos transparente. Aí, Fabi, você navega nessa seara aí do plástico, mas a gente sabe como é diferente, está mudando a relação. Então, vai ser difícil também chegar. E a dinâmica dos materiais secundários, gente, que todo mundo já está falando nisso. Como é que eu coloco novos insumos que sejam secundários? Como é que eu trago de volta as coisas para um novo ciclo? Né? Como é que eu falo em remanufaturar equipamentos, recondicionar equipamentos e dar a mesma garantia para o consumidor do que um item novo, né? Do que um item que seja um item virgem, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma série de coisas para pensar. O que está se fazendo com relação a isso? Além da legislação estar mudando, a gente está mudando norma técnica de resíduo. E aí, para quem tiver fôlego e gás de acompanhar, a gente acompanha muito esse grupo da ABNT que está discutindo 1 milhão de normas de resíduos e tentando trazer essa visão nova para dentro das normas técnicas, porque as normas técnicas é o melhor saber que a gente tem sobre um assunto num determinado momento. E elas influenciam políticas públicas também. Então, a gente está falando sobre uma série de coisas, né? A gente está falando, inclusive, sobre coproduto. A gente está falando sobre o que é o status de não resíduo. Olha que louco. Eu tenho um material que saiu de uma linha de produção e ele não é resíduo, mas também não é produto. Então, a gente está definindo uma coisa, um instituto, vocábulo, sei lá, que se chama status de não resíduo, que é o que vai permitir que eu continue aproveitando o valor daquele material, porque se eu chamar de resíduo, eu estou proibida de mexer. Então, a gente está definindo isso agora. É uma discussão muito interessante. Deixei aí um link para uma publicação que a gente tem, que tenta esmiuçar um pouquinho as normas de economia circular. Depois vocês vão acessar e acho que a apresentação vai ficar disponível. E era isso. Deu. Ó, você nem me mostrou o 0, foi bom. Eu esqueci de avisar, eu peço desculpas. A Daniele é a pessoa que a nossa... Exatamente, a nossa timekeeper. Você estava focada ali, determinada a fazer o pitch no tempo. Estava determinada ali, focada no pitch. Muito bacana. Carol, muito obrigado aí por sua contribuição. Pessoal, esse material depois nós vamos colocar, vou pedir para a Vitória depois colocar lá dentro do Spline. A gente já vai falar. A plataforma pelo meio da qual vocês se inscreveram, ela se torna uma comunidade onde vocês podem interagir, se conectar com as pessoas que estão aqui participando. Já a Vitória vai falar disso. E lá a gente vai disponibilizar todo o material, as apresentações, os relatórios que forem aqui apresentados, que estiverem disponíveis, fotos do evento. Então, vocês podem acessar lá depois, tá bom? Edu, se quiser ficar de pé, fica à vontade, tá? Viu? Né, exatamente. Olhando assim, né, todo mundo. Bom, eu já estava ameaçado pela mesa, né? São duas mulheres incríveis, experientes e são referências aí na gestão de resíduos, então estou muito feliz de estar aqui compondo essa mesa. E, malandramente, eu falei, cara, eu tenho duas técnicas que são incríveis e vão falar tudo muito bem de resíduo. Então, para eu não errar e não falar algo que seja diferente, né, e pagar esse mico, eu vou pela emoção. Né? Exatamente. E aí, eu sou o Eduardo, sou CEO da Minha Coleta. Hoje, né, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente está na Semana do Meio Ambiente. Eu acho que o meu principal objetivo hoje aqui com vocês vai ser provocar, tá, uma mudança, um possível comportamento, uma possível atitude. E para eu conseguir cumprir esse combinado, eu acho que o primeiro passo é a gente se conectar e vocês saberem quem eu sou. Tá? Então, eu sou esse carinha aí, né? Por incrível que pareça, realmente sou eu tinha esses cachinhos dourados ali. E eu sou formado pela minha família, majoritariamente. Sempre tive muito contato com mulheres na minha vida inteira, minha mãe, minha irmã, minha tia. E eles me trouxeram valores muito fundamentais para a minha trajetória, e eu acho que essa origem é uma origem principal e que me forma como ser humano, né? Eu sou original da Baixada Fluminense, eu sou de Mesquita. Lá desde pequeno a gente tentava se virar e fazer algumas coisas, como você vê, meu pai pinta muro ali, né?
e ele, quando eu era pequeno, ele ficava pintando o muro dizendo quanto tempo demoraria para uma embalagem ser reciclada, se ela fosse descartada. Quando demoraria para ela se decompor, né? Para a gente tentar limpar os rios da nossa cidade. Eu tive uma jornada longa, eu comecei cedo ali, né, a empreender, a desenvolver, passei por vários locais, desenvolvi a minha coleta, sou especialista em marketing, sou especialista em gestão de projetos, processos inteligentes dentro disso, né? E isso tudo me formou a ter diversos valores, tá? Mas obviamente não vai dar para a gente ler essa caixinha toda, e eu queria refletir sobre 2 pontos que são muito formadores da minha jornada. Bom, o primeiro deles, eu sou um pesquisador fracassado, né? Eu, durante a academia, pesquisei muito, estudei muito, mas publiquei muito pouco, mas eu sou um bom executor, então eu acabava executando mais do que pesquisando, né? Mas isso me trouxe, e toda essa jornada me trouxeram alguns valores que são fundamentais. Aprendizados através do erro, tá? Então, principalmente na minha coleta, a gente valoriza muito isso, quem trabalha, a gente tem uma galera que trabalha aqui, valoriza isso muito com a gente. Pensar em processos inteligentes que possam estruturar melhor e fazer com que a gente tenha menos esforço e mais fácil clareza numa evolução de qualquer coisa, né? Soluções sempre pensando no cliente, no consumidor, pensando na gente. Propósito, eu acho que sem propósito a gente não consegue fazer nada, e se a gente não transformar ninguém, eu acho que não faz sentido. E hoje um dos meus pontos aqui é ver se a gente consegue fazer alguma transformação em quem está nos ouvindo. Agora que eu me conectei com vocês em quem eu sou, eu quero me conectar com o problema. Mas antes de eu trazer o problema do resíduo, uma das coisas que eu adorava, tinha muita vontade de estudar comportamento de consumo através da antropologia. Eu cheguei a passar no mestrado e decidi, entre minha coleta e mestrado, decidi sobre a minha coleta, né? Justamente porque eu já tinha uma noção que eu não ia ser um bom pesquisador, então eu fui para a execução, né? Obviamente, eu trouxe um modelo linear aqui para facilitar a minha fala e para compor a rotina, né? Sabemos, principalmente quem pega um pouquinho da antropologia, que as coisas não aconteceram de maneira tão linear, né? Mas a gente teve diversas evoluções na humanidade, né? Desde a cognitiva, onde a gente começou a falar, até agora a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial, onde a gente não sabe onde isso vai parar. E todas essas revoluções lineares trouxeram muitas coisas positivas para a humanidade, mas trouxeram muitas coisas ruins também para esse processo. E quando eu comecei a me deparar com esse conceito histórico, com por que a gente consome hoje desse jeito, né, as origens da onde a gente começou a ter determinados tipos de atitude, eu comecei a me questionar de quem vinha primeiro nesse processo, né? Pô, a gente criou, por exemplo, o processo agrícola para expandir o consumo, a gente precisava expandir, e aí a gente foi criando inovações a partir de um problema, né? E eu sempre ficava refletindo sobre isso e tentando achar uma resposta, e eu cheguei a uma conclusão, que é nenhuma, né? Não tem resposta para isso, não faz muito sentido, mas dentro de todas as revoluções, dentre todos esses processos, eu percebi uma similaridade, tá? A gente sempre, em todo o processo da origem humana, fomos as espécies que mais destruiu fauna, flora, planeta de maneira geral. Mesmo a gente tendo construído muita coisa positiva, a gente destruiu muita coisa. E isso sempre me incomodou, né? E isso traz para a gente se conectar com o problema. Quando você trata uma matéria-prima, um resíduo, como um lixo, como uma coisa que vai ser inerte, que não pode ser descartado, a gente está praticando um processo que criou alguma coisa, né, porque normalmente é um resíduo a partir de uma criação, de uma inovação que vai ajudar alguém, mas a gente está gerando um problema onde a gente não está olhando. E isso sempre foi o processo tradicional da nossa humanidade. A gente sempre pensou em construir, mas sempre estava destruindo para construir algo. Então, quando a gente olha para o Brasil, e quando a gente olha para o problema do resíduo, a gente entende que, sendo o 4º país maior produtor de lixo do mundo, reciclando apenas 8% de tudo que a gente poderia reciclar, a gente até está produzindo muita coisa, mas a gente está causando um monte de problema. A gente joga no lixo, a gente joga nos mares mais de 2 milhões de toneladas de resíduo. Todos nós aqui provavelmente já deve ter alguma partícula no corpo, né, de algum material que foi jogado do resíduo no mar de maneira inequivocada. E o Brasil ainda está longe de resolver esse problema, né? A gente tem 3 mil cidades com lixões a céu aberto. Esse número até está diminuindo ali com alguns projetos que estão sendo feitos, mas está longe de ser resolvido. A meta era para a gente resolver isso em 2015, né? E a gente está 10 anos depois aí, ainda falando de lixões, de aterros sanitários, de tratamentos que são problemáticos aí para a nossa solução.
E agora eu quero provocar a gente aqui individualmente, cada um, né? Então, a gente está no Rio de Janeiro, a gente está na região sudeste, então você sozinho produz 450 quilos de lixo, enquanto as soluções só reciclam 5. E nos próximos 30 anos esse problema ainda vai aumentar. Como a Carol trouxe, o PIB vai aumentar, o consumo vai aumentar, a produção de lixo vai aumentar. E a nossa expectativa é que pelo menos aumente em pelo menos 50% essa produção. E o que a gente vai fazer com isso tudo, né? A gente precisa de soluções como as inovações que a Braskem traz para esse processo, por exemplo, para a reciclagem do plástico, que todo mundo, né, se preocupa, acha que é o grande vilão, mas às vezes a tecnologia de tratamento não estará acessível, que é o grande problema, né? E a Braskem traz isso no seu DNA ali para tentar resolver esse problema e diversos outros dentro do processo. E eu fui mais a fundo nisso. Enquanto as indústrias de embalagem elas capturam 123 bilhões de investimento, as soluções hoje no Brasil de tratamento e transporte de resíduo capturam apenas 29 bilhões. Essa conta não fecha. A gente precisa investir. 90% da reciclagem no Brasil ainda é feita por catadores. Ou seja, a gente tem uma produção em escala de resíduo que poderia estar sendo tratado, que poderia voltar a ser matéria-prima, mas a gente não tem investimento suficiente para poder fazer a escala desse tratamento. Tá? E, com isso, eu me conecto com vocês com um problema. Quando eu comecei a me deparar com esse problema, e quando eu ainda estava na faculdade, eu estava desenvolvendo monografia, e depois eu levei isso para os artigos, ia levar isso para o processo, de como a gente pode criar negócios duradouros. Sejam eles empresas, sejam eles iniciativas de ONGs, ou até soluções de governo mesmo, mas como a gente consegue criar negócios que sejam duradouros. Olhando para dentro dos negócios, eu trabalhei com 4 pilares fundamentais. A gente precisa ter um marketing, uma venda especializada e se relacionando bem com o seu cliente a longo prazo. A gente precisa desenvolver uma estrutura sustentável que permeie todo o processo produtivo desse negócio duradouro. A gente precisa pensar nas operações logísticas disso e a gente precisa ter uma finança focada no cliente, entender a responsabilidade desse processo. Quando eu fechei esse conceito, né, eu falava assim, cara, mas ainda falta alguma coisa, porque esse negócio duradouro, por mais lucro que ele tem, por mais crescimento que ele tenha, se ele não estiver conectado com os propósitos, se ele não entender o tamanho do impacto negativo que ele pode causar no planeta, não importa o quanto eficiente eu seja, porque se eu não tiver recurso, eu não vou continuar existindo. Então, os negócios duradouros eles precisam estar conectados com as missões e propósitos do planeta e as metodologias que a gente vem desenvolvendo para tentar frear todos os impactos. Todo ano, a gente esgota os recursos naturais da Terra cada vez mais cedo. Todo ano, a gente tem índices aumentados de poluição, de gases de efeito estufa. Isso vem causando uma série de impactos que a gente vê todos os dias. A gente viu o Rio Grande do Sul, a gente viu problemas crônicos acontecendo, né? E, às vezes, a gente pode fazer essa mudança olhando de maneira certa para o que a gente está desenvolvendo. Então, se você empreende, se você tem um negócio, eu tive um mentor na minha jornada que ele falava para mim assim, eu estava no meu primeiro programa de aceleração, 2012, iniciativa Jovem Shell, eu tinha que sair de Mesquita com 5 planos de negócio impressos, um negócio que nem existe hoje em dia, né? Para vir para cá, para o centro do Rio, eu não escrevia mal, eu não ia conseguir entregar. E aí eu conversei com ele pelo Facebook, a gente ainda usava Facebook naquela época. Beleza, te vi. Segura. Brincadeira. Exatamente, eu já fiquei de olho. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, cara, eu não vou entregar, eu dei o meu melhor nesse processo, mas eu não vou conseguir entregar. E ele falou para mim, cara, o melhor é papo de fracassado. E eu já fiquei transtornado, né? Todo mundo fala que dá o seu melhor, que se esforça. Aí eu falei, cara, como assim? Me explica. Ele, muitas vezes o seu melhor não tem nada a ver com o que o negócio precisa para dar certo. Muitas vezes o seu melhor está naquela direção e o que o negócio precisa para dar certo está naquela direção. E você precisa ter esse olhar sobre o seu negócio. E eu trago esse olhar sobre os impactos negativos que todos nós causamos quando a gente faz uma ação de pegar um ônibus, por exemplo. Então, como eu posso diminuir esse impacto? Como a gente pode, nas nossas jornadas, entender o que é necessário para a gente conseguir juntos frear esse problema, né? A gente sabe das responsabilidades de todos nesse processo, mas como a gente consegue também transformar a partir da nossa cadeia. Tá? Então, a proposta, que baseado em todos os conceitos da economia circular, que eu trouxe para a minha realidade, a gente precisa criar uma nova revolução,
Mas, ao invés de criar essa revolução linear, a gente precisa criar uma revolução circular. E a gente precisa parar de construir destruindo e começar a construir construindo. A gente precisa começar a criar processos que diminuam o nosso impacto nessa jornada. E a minha coleta, ela vem muito disso. A minha coleta, agora conectando com vocês a nossa solução, a gente desenvolveu uma plataforma e, através dela, a gente desenvolveu um ecossistema que conecta toda essa cadeia que foi falada pela Carol e vai ser falada pela Fabi. Né? Então, a gente conecta essa cadeia inteira através dessa plataforma, simplificando justamente todas essas dificuldades do processo, onde uma cooperativa vai conseguir se conectar com a Braskem sem ter as preocupações de, por exemplo, não saber emitir uma nota de medição para receber o valor que ela tem que receber, que às vezes causa um entrave e isso dificulta o processo de pagamento, que é muito importante, visto que a gente viu que os investimentos são muito pequenos. Né? Então, a gente valoriza toda essa cadeia, a gente está associado às ODSs. Se você quer entender como sua empresa pode se conectar, né, as ODS já estão mais do que disseminadas, aí, elas são o primeiro passo. Hoje a gente tem SASB, GRI, toda essa sopa de letrinhas, né, que usam muito do que foi construído ali pela ONU para poder medir esses impactos, né, e elas vão falar com certeza disso bem melhor do que eu. Mas a gente tem nossos pilares também, a gestão unificada desses resíduos, a valorização dos catadores e cooperativas e a rastreabilidade completa desse resíduo, procurando sempre transformar a resíduo em matéria-prima. E esse é o nosso ecossistema. A gente tem uma plataforma que conecta toda essa cadeia, aumentando renda e rentabilidade para quem precisa desse investimento para fazer a lógica acontecer. Né? Então, a gente tem uma série de funcionalidades. A gente automatiza todas as integrações com o sistema do governo, toda a parte financeira e pagamento, todo o gerenciamento e relacionamento desses operadores, tudo isso você integra na plataforma, mas, mais do que isso, você pode se conectar. Você consegue, a Braskem consegue, usando o nosso software, por exemplo, conectar uma rede, uma cadeia de cooperativas que possa fornecer o material que vai virar matéria-prima nesse processo. Né? Então, a gente cria realmente essa relação e a gente pensa nessa relação estruturada. E um impacto positivo disso é que são mais de 219 mil toneladas de resíduos rastreados, enquanto o Brasil só recicla 8%, nosso ecossistema recicla 34%, e 62% disso é desviado de aterro sanitário. Está indo para tratamentos que são considerados recuperação, como compostagem, como refine, como reutilização. Vocês podem pensar em todo tipo de resíduo, eles já passaram pela plataforma. A gente até brinca, só falta o nuclear e o espacial. Mas agora, com o foguete dando ré, acho que fica até mais fácil da gente resolver isso. Né? E para a gente entender o impacto daquilo que a gente está causando, o ecossistema da Minha Coleta em 2025 tem a expectativa de movimentar 655 milhões de reais. Tá? Então, a gente está falando de um impacto real no Brasil, um impacto de volume no Brasil. Obviamente, isso é um estudo que a gente faz baseado em todos os nossos parceiros do ecossistema. São mais de 1.500 geradores, são mais de 500 indústrias e recicladores, né? Mais de 600 operadores de coleta. Isso ajudou a gente na nossa jornada a ganhar alguns prêmios dentro desse impacto, trouxe a gente alguns clientes. Então, hoje a gente tem cada vez mais empresas utilizando da metodologia de construir, construindo, de poder criar impacto através das suas dores e de poder transformar o seu resíduo em matéria-prima, conectando toda essa cadeia de maneira mais inteligente. Obviamente, a gente não faz isso sozinho, então estou com grande parte da nossa equipe aqui hoje, mas a carinha deles estão aí também para vocês conhecerem. Esse aqui é o time completo da nossa operação aí, que está fazendo isso tudo acontecer. E eu gostaria de, se você quiser se conectar, a gente tem várias formas, desde uma pessoa física se conectar com a gente, até as grandes empresas, grandes cooperações. Então, vem construir, construindo com a gente, e vem fazer da minha coleta a sua coleta. Obrigado. Valeu, Edu. O Edu a gente está habituado a ouvir o Edu fazendo pitch de 3 minutos. Hoje ele, assim, né? Esbanjou, né? 15 minutos. Nunca, né? Nunca fez um pitch de 15 minutos. Muito obrigado, Edu, por compartilhar aqui a tua vivência, a tua experiência, né? E de como a tua trajetória te trouxe até aqui hoje. Né? Tá aqui sentado com 2 grandes mulheres aqui, altamente especializadas. Tremeu na base, né? Pois bem, então, agora a gente vai ouvir um pouquinho da Fabiana Quiroga. Fabiana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Por favor, compartilhe aqui um pouquinho da tua experiência. Bom, boa tarde.
Prazer estar aqui, compartilhando com vocês o painel. Na verdade, quem está pressionada sou eu, né, depois dessa aula e de toda essa inspiração. Eu trago aqui, antes de entrar na questão, né, das soluções que a gente tem desenvolvido dentro da Braskem, complementando os tópicos que eles trouxeram, em qual que é o nosso cenário, né, o Edu comentou sobre a questão do consumo. Aqui demonstra, ano após ano, o quanto a gente está ficando no vermelho. Ou seja, a gente está quase precisando de 2 planetas para o que a gente consome em termos de recursos, o que é, obviamente, inadmissível e que, claramente, a gente vai ter escassez de recursos. Já estamos tendo, né, recursos hídricos. Então, esse é um ponto de atenção e que, realmente, a gente precisa mudar essa realidade. Mudanças climáticas é outra realidade, então eu trago aqui alguns gráficos, tanto de temperaturas acima de 50 graus em diferentes locais, quanto a questão do impacto de precipitações, períodos de seca, que também impactam cada um de nós e também a própria indústria. Em termos de produção, e entrando na produção de plástico especificamente, né, trabalho na indústria química, que faz matéria-prima para o setor de plástico, a gente está falando de 400 milhões de toneladas produzidas, e somente menos de 10%, 35 milhões de toneladas de material reciclado no mundo. E é exatamente por isso que a gente escuta tanto falar do plástico, né? O plástico tem tantos pontos positivos em termos de leveza, a gente consegue estender a vida útil das embalagens e evitar o desperdício, os carros mais leves, menos emissões, na parte da saúde. Mas, de fato, a geração de resíduos e o descarte inadequado e não utilização de todos esses recursos tem trazido aí um impacto para a sociedade e para as empresas. Quando a gente olha aqui, né, a coleta no Brasil, ela é super complexa, né, o Edu comentou aqui, o maior volume vem dos catadores, tem as cooperativas, tem gestor de resíduo, quer dizer, vai de diferentes fontes para a indústria. Normalmente não vai direto, e esse é o grande desafio, né, do então acho que a gente conseguir aproximar quem está coletando e separando para a indústria, é onde a gente tem uma oportunidade de melhorar as condições dos catadores e, ao mesmo tempo, também trazer viabilidade econômica para a indústria de reciclagem. E aqui demonstra que menos de 25% do volume é coletado e destinado para reciclagem. Entrando no percentual do índice de reciclagem de plástico no Brasil, o último dado de 2023, do total de plásticos em que foi gerado o resíduo plástico naquele ano, houve uma recuperação de 20%. Mas, claro que esse 20% é a média, né? E quando você olha os diferentes tipos de plástico, que esse é um dos grandes desafios para a gente conseguir reciclar, a gente está dizendo, né, principalmente ali na parte de flexíveis, que é onde a gente tem as sacolas, né, é onde a gente tem um menor volume, um menor percentual, na ordem de 9%, por isso que a inovação ela é importante para que a gente aumente esses percentuais de reciclagem. Aqui eu trago o índice total, que é os 20% que eu mencionei, o índice de recuperação, o que eu coletei e separei, que é 24%, e também o índice especificamente das embalagens, que é um ponto de atenção que a gente tem, já que a embalagem a gente acaba utilizando em curta duração, ela gera, né, um volume maior de resíduo no ano, e a gente tem aí uma recuperação de 28%, e para reciclagem 24%. Nesse processo você tem um percentual de perda. E tudo isso, acho que a Carol trouxe bem, né, por conta da sociedade, ela foi construída numa economia linear, né, extração, produção, descarte, e o objetivo é que, de fato, diante de tudo isso que eu mencionei, escassez de recursos, mudanças climáticas, geração de resíduo, é mais do que urgente a gente pensar de forma circular, o Edu trouxe muito bem aqui. E eu trago aqui a nossa visão, né, como indústria. Então, a Braskem está ali na primeira geração, que faz a matéria-prima, químicos para diferentes indústrias, e na segunda geração, em que a gente faz a resina, que é a matéria-prima para a indústria plástica. Então, normalmente, quando a gente apresentava onde a gente atuava, a gente colocava a primeira e segunda geração de uma forma até linear. E o que a gente tem buscado é
Pensar desde a fonte de matéria-prima nas nossas soluções renováveis. Então, a gente tem solução advinda da cana-de-açúcar, que tem captura de CO2 para endereçar as mudanças climáticas. A gente trabalha com os nossos clientes e os donos das marcas para pensar o design da embalagem, para que, no fim da vida útil, ela possa voltar ao processo produtivo. E a gente tem oferecido a solução de reciclagem mecânica, que é a reciclagem tradicional, em que você pega as embalagens, tritura, lava e transforma de novo nas resinas, matérias-primas para o processo produtivo. E a reciclagem química, que ela volta novamente lá para a petroquímica, para o cracker ou para a refinaria, como um óleo, né? Como se você voltasse novamente ao processo produtivo e, no final, você possa utilizar este produto em contato com o alimento. Esse é a reciclagem química hoje no Brasil. Ano passado, a Anvisa se manifestou no sentido de que é seguro usar em contato com o alimento, porque você está voltando novamente ao todo o processo produtivo e passando por altas temperaturas dentro de uma indústria química. E o que a gente tem visto, então, tem uma questão de risco do negócio, que é importante a gente estar atuando para voltar com esses recursos, mas também há uma oportunidade diante da demanda da sociedade e, consequentemente, dos donos das marcas fazendo compromissos para ser carbono neutro, redução de emissões ou utilização de material reciclado. E é aqui que eu acho que tem a grande mudança. Na hora que você tem a demanda, você puxa toda a cadeia. Então, como que a gente tem apresentado as nossas soluções sustentáveis para o mercado, né? A gente mantendo o carbono no loop, ou desde a fonte de matéria-prima, em que a gente utiliza matéria-prima renovável, e aqui a cana-de-açúcar é o maior volume, né? Muito orgulho uma indústria brasileira ser a maior produtora de biopolímeros do mundo. Bioatribuído é quando você tem uma matéria-prima renovável e você utiliza dentro das nossas instalações como balanço de massa, que a gente fala, que é, hoje eu tenho o óleo, por exemplo, a nafta vindo do petróleo. Aqui eu utilizo o óleo de cozinha, por exemplo, dentro das instalações, faço essa mistura toda e, no final, eu consigo identificar qual é o percentual que eu vou poder vender como atribuído essa parte renovável na entrada. Bioatribuído é quando não é reutilizado e o biocircular quando é, por exemplo, o óleo de cozinha que eu mencionei. Então, o objetivo é que a gente tenha realmente soluções que enderecem as mudanças climáticas, então eu tenho menos emissões nessas soluções, e a outra que é o que eu estou eliminando os resíduos plásticos, trazendo uma solução circular, uma solução com conteúdo reciclado. Toda vez que a gente fala em economia circular, é um ecossistema, então é um ecossistema. O que eu mencionei até agora são produtos circulares, mas você tem que trabalhar com tecnologia. Reciclagem química é ainda um desenvolvimento, em que a gente precisa, de fato, avançar e trazer para o Brasil. Educação, né, a gente parte do consumo consciente, descarte adequado, e o design circular, fundamental desde a origem, senão depois o que a gente acaba acontecendo. Quando a gente tem várias parcerias com cooperativas, você chega lá na linha de triagem, e várias embalagens passando, porque você tem uma mistura de plástico, você não tem demanda para aquele material. E cada vez mais a gente leva empresas que estão colocando essas embalagens para ir lá e ver, porque é chocante, né? Porque quando você fala, não está reciclando, mas quando você vê lá passando aquele monte de material que no final vai para aterro, é muito triste, né? Aqui eu quis, para ficar mais fácil na visualização, aonde que a gente está vendendo o nosso material circular. Então, a gente fez várias parcerias para utilizar em eletrodoméstico, e aí desenvolvendo material mais técnico para ter mais valor e, com isso, ser viável economicamente. Nas mais diferentes aplicações de embalagem, inclusive em embalagens de óleo lubrificante, que tem toda uma questão de não poder, né, corroer, vamos dizer assim, a embalagem, então também usando material reciclado. EVA, que é de sola principalmente sola de tênis, e PVC,
ofertando, de fato, uma diversidade de soluções. E quando a gente fala em circularidade, a parte de baixo ali de químicos, eu acho que esse conceito é muito importante dentro da indústria também, para olhar o que ela gera de resíduo. E aí, a partir daí, o que ela pode fazer de diferente, olhando a rede, que a Carol falou. Então, a gente tinha efluentes, por exemplo, que a gente conseguiu transformar em soda circular e ir para o mercado de papel e celulose, que era um resíduo industrial nosso. Nós tínhamos resíduo de solvente que a gente conseguiu classificar, passar por um processo e classificá-lo como solvente circular e ofertar para os nossos clientes. Assim, eu não estou usando novos recursos, mantendo o recurso e gerando valor e agregando valor. A nossa parceria com a Wise, né, foi a aquisição de uma recicladora para a gente acelerar, de fato, o conhecimento da indústria. Vocês podem imaginar o desafio que é, né, uma indústria química entrar no mercado de reciclagem. Então, esse foi um processo com a Wise, que é uma empresa de mais de 15 anos e que tem trazido a oportunidade tanto de ampliar a nossa atuação em termos de volume e alcançar uma capacidade de 50 mil toneladas, como também de trazer valor agregado, desenvolvimento de várias aplicações, como eu mencionei. Então, em termos de tecnologia, a gente trabalha na mecânica para melhorar a qualidade, trazer valor, e na parte da reciclagem química, trazer viabilidade econômica, diminuindo o CAPEX, trazendo mais eficiência, qualidade do óleo. A gente tem nosso centro de tecnologia exatamente focado tanto no desenvolvimento de renovável quanto de reciclado. Aqui foi para vocês visualizarem, quando eu mencionei balanço de massa, você tem lá a matéria-prima renovável entrando nas nossas plantas, matéria-prima circular entrando na nossa planta e a fóssil. Isso tudo entra na fábrica e aí eu posso certificar para os nossos clientes se ele quer renovável, circular, aquela quantidade que entrou. Então, aqui são as matérias-primas que nós temos hoje ofertando. A gente tem a bio da cana-de-açúcar, biocircular, óleo de cozinha usado, e a circular, que vem dos resíduos plásticos, ofertando, então, um diferencial e tentando trazer, né, um diferencial competitivo com sustentabilidade. E, para fechar aqui, meus últimos 2 slides, é para reforçar, a gente tem um lab de design de embalagem circular, que tem essa relação com startups, com designers, para trazer conhecimento, informação, prototipar, para que a gente tenha menos redução, para que a gente reduza o impacto ambiental, então, fazendo uma análise de ciclo de vida, reciclabilidade, otimização, lá na origem. Porque, a partir do momento em que você consegue, de fato, no início da cadeia, já pensar no final da vida útil, para onde vai, facilita a reciclagem e evita que a gente tenha produtos não recicláveis. Então, esse sistema a gente oferece tanto as soluções sustentáveis, ou seja, os produtos, toda a nossa infraestrutura de inovação em tecnologia. Ali tem alguns exemplos de solução, tanto com material reciclado, como monomaterial, olhando e utilizando ferramentas de análise de ciclo de vida para ver todos os impactos daquela embalagem, quais são as soluções, e aí rodando programas, né, rápidos de sprint, desafio design, para que a gente tenha uma solução rápida para que eles façam todo o desenvolvimento. Gente, gostaria de agradecer muito a atenção e fico aqui à disposição para perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Todo mundo aí falou no tempinho, né? Então, pode ser. Ok. Gente, vamos entrar agora numa outra fase, que é a de perguntas. A gente conseguiu aqui gerenciar bem o tempo, né? A gente vai dar aqui um tempinho para algumas perguntas e aí depois a gente vai para um momento aqui de interação e network, tá bom? Aliás, antes disso, a gente vai ter avisos finais aqui com a Vitória, compartilhando aqui com a gente também alguns recadinhos e alguns conteúdos que vocês poderão acessar. Bom, então, perguntas. A gente pode fazer, de repente, 3 perguntas, faz uma rodada e depois, de repente, mais 3. Temos um aqui, temos outra lá em cima, uma terceira aqui. Então, de repente, aqui, ali e lá em cima. Ok, por favor, se identifique e dirija a sua pergunta. Boa tarde a todos, meu nome é Jairo Santos Araújo,
Sou formado em gestão ambiental e atualmente eu estou fazendo processos químicos na IFRJ e também atuo numa empresa onde a gente busca assim, soluções de problemas ambientais. Há pouco tempo eu estava trabalhando com uma usina, que essa usina transformava lixo, né? Lixo RSU, lixo resíduos sólidos urbanos, em energia, e ela, ao mesmo tempo, todo aquilo que é sólido, mineral, era destinado à reciclagem. Mas o inventor teve problemas e tal, o processo é muito complicado de pagar royalties a ele. É um inventor brasileiro, mas parece que a gente encontrou muita dificuldade assim, de ter investimento para poder fazer a coisa girar. Ele já tem uma usina dele funcionando em Manaus, só que ela não é 100% assim renovável, né, porque trabalha com queima. Então, tem aquele problema do passivo ambiental. Eu queria saber de vocês se vocês conhecem alguma tecnologia, porque eu sei que no Japão já tem alguma tecnologia assim, se vocês já fizeram algum estudo, e se vocês conhecem algum caminho também, assim, porque hoje eu estou na universidade e vejo assim, muito pouco investimento nessa área assim, trabalho com vários pesquisadores maravilhosos, e poderia estar nos institutos de tecnológicos, estar fomentando uma pesquisa para que se pudesse fazer uma coisa mais barata, tirando exemplos já de muitas outras coisas que eram milionárias e se fizeram com valores bem mais abaixo e trouxe grandes soluções, né, para toda a população. Se vocês conhecem, se vocês têm assim, conhecimento nessa área aí, que poderia, assim, quem sabe um dia também fomentar isso aí para as pessoas, para a gente poder realmente trazer isso uma grande realidade, porque a agenda de 2030, me parece que lixões não serão mais aceitos. Ok, obrigado. Temos, talvez, acho que a gente responda essa pergunta, então, e a gente vai passando para não perder aqui o fio da meada. Você está falando de tecnologia que transforma resíduo em energia? É isso específico. Bom, tem incineração, que é, inclusive, no Japão, a forma de utilização de queima para geração de energia faz todo sentido lá, porque se tem um volume grande, eles não têm outro tipo de energia. Na minha visão, toda vez que até a gente chegar nessa parte de queima, acho que antes a gente tem que achar todas as soluções que são melhores ambientalmente, então desde a reciclagem mecânica, a reciclagem química, a reaproveitar, porque a gente está falando aqui da questão de escassez de recursos, e no final das contas a queima você está destruindo o valor, né? Então vai contra, quando a gente fala de economia circular, que a Carol trouxe o conceito, a questão da queima tem que ser a última fase, vamos dizer assim, que você não consegue fazer ou reaproveitar, você gera energia. E aí, quando você olha para o Brasil, em que a gente tem energia renovável, né, nossa matriz energética é renovável, tanto energia eólica quanto solar, acaba que a questão da queima deveria ser ainda mais, né, a última solução. Então, dentro daquilo que a gente tem buscado de tecnologia, a gente está muito mais na busca por soluções e que tenham o reaproveitamento do resíduo. Em relação à parceria com universidades, a UFRJ, por exemplo, é parceira da Braskem. José Carlos Pinto é o professor que nos ajuda muito nessa questão da pirólise, para entender que tipo de resíduo dependendo do tipo de resíduo, qual é o tipo de óleo, como que você traz mais efetividade, exatamente na busca de trazer mais viabilidade econômica, porque esse é um desafio efetivo quando você tem uma nova tecnologia numa escala menor, como trazer uma viabilidade e mais investimentos para o Brasil. Posso, na linha da Fabi, complementar aqui algumas questões, né? Olhando lá, existe uma disputa política também com relação a essa utilização do resíduo, porque existe a tecnologia, existe inclusive uma associação nacional que defende a questão da recuperação do conteúdo energético do resíduo e que tem feito um trabalho de advocacy para que isso consiga ser implantado no Brasil. Mas a gente tem, né, quando a gente olha a cadeia da reciclagem, a gente sabe que é uma cadeia que ainda está desestruturada. Então, qual é o medo, né? Qual é
o receio é de que, ao implantar a usina de recuperação de energia da fração seca, você acabe deixando de investir no todo o encadeamento produtivo, que é necessário ainda ter muito investimento para você recuperar o valor do reciclável seco. Então, existe essa discussão, uma discussão difícil, inclusive dentro da discussão de energia, também está se colocando isso como uma alternativa para a geração de energia, garantia de abastecimento, mas também ainda não é competitivo, porque a energia gerada pela fração seca do resíduo, ela ainda é uma energia cara, mais cara do que outras fontes que a gente tem renováveis, como a Fabi falou, e também é mais barato você aterrar o resíduo. Isso é uma outra questão, né? Você aterrar o resíduo hoje é muito barato. Então, essas usinas também não conseguem disputar, porque é mais caro para você entregar para a usina. Então, tem uma série de questões aí. Agora, para a fração orgânica, eu vejo que está avançando muito mais rápido. Então, você tem novas tecnologias entrando, a questão da biometanização, até porque contribui para a descarbonização. Então, na medida em que você recupera a energia ali da fração orgânica do resíduo, você está descarbonizando. Então, você tem os interesses estão todos convergentes. Então, assim, é uma pauta bem interessante. Eu acho que nos próximos anos acho que a gente vai ver muitas mudanças de cenário. Mas, assim, tecnologia tem. A questão é estar competitivo ainda para você investir ou não. E as outras alternativas, que é quando você viabiliza uma, você inviabiliza outra. Né? Então... Não, acho que eu estou alinhado 100% com vocês duas, né? Tem que tomar muito cuidado, porque você acaba destruindo uma cadeia em prol de uma possível tecnologia onde parece ser positiva, mas ela pode causar vários outros impactos, né? Vai bem do que a gente está conversando. A gente tem aqui dentro de casa, na STS, por exemplo, que é uma startup do ecossistema Minha Coleta, e a gente conheceu através da conexão do Conecta Lab. Em um dos eventos que a gente estava, a gente tem, por exemplo, a dor da compostagem em grande escala e da transformação e do alto impacto disso. E eu fiz uma provocação para ele, a gente estava almoçando, eu falei, cara, ele é inventor e inventa soluções tecnológicas para poder criar melhores tratamentos para os resíduos, né? E ele tem soluções incríveis de pegar de resíduo orgânico, por exemplo, e além de fazer o composto, ele consegue fazer uma retenção de um produto químico que consegue reduzir a quantidade de água que você joga no concreto, por exemplo. Então, ele é um inventor serial, né? E aí eu aproveitei isso e falei, cara, vamos inventar um negócio para a gente conseguir aumentar o tempo que o resíduo orgânico possa ficar dentro do gerador para que a gente consiga reduzir a quantidade de viagens e, assim, reduzir o custo da operação. Então, ele está desenvolvendo uma solução tecnológica que tem a ver, e que gera energia e que gera composto orgânico. Né? Então, ele conseguiu juntar o melhor dos mundos ali, já está testando, a gente já está olhando aí lugares para poder rodar os pilotos e tal. Então, é importante a gente entender qual o real impacto que isso causa. Ela tem a relevância, ela tem a importância, mas a gente sabe que existem muitos interesses. E o interesse de um empresário específico ou de um empreendimento ou de um negócio específico para poder fazer a queima do resíduo, tendo tantos problemas antes, né, pode ser um pouco arriscado. Ok. Tá. Eu vou pedir desculpa te interromper, perdão. A gente tem mais 3 perguntas e a gente está com o tempo um pouquinho já passando. E aí a gente vai ter um momento aqui de interação, network, e você pode trazer sua questão mais específica, direcionada. Peço perdão aqui. Mas aí, diante dessa primeira experiência, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para que as pessoas que façam as perguntas, façam a pergunta de forma mais objetiva, mais curta. A gente faz uma rodada com as 3 perguntas. E aí eu vou pedir para também as respostas serem mais curtas para a gente conseguir cumprir o tempo, tá bom? Senão diminui aqui, a gente não vai conseguir lanchar tudo que tem para a gente lanchar. Então... Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o professor Leandro. Boa tarde a todos e todas. Leandro Torres, da UFRJ. Na verdade, é uma reflexão, e queria convidá-los também da indústria e o sistema para isso. Tudo isso passa, né, tanto a integração dessas cadeias de reciclagem, né, com os geradores, né, com os destinadores, pelos hábitos de consumo das pessoas, né? Os hábitos de consumo, na medida em que eles consigam ser realmente alterados, eu acho que isso é que vai fazer a grande diferença, né?
Então, eu penso que deveria existir algum tipo de pesquisa ou desenvolvimento de inovação voltado para, por exemplo, a criação de um índice de sustentabilidade do produto, né? Acho que já existem alguns trabalhos sobre isso, mas poderia-se tentar bolar alguma coisa que o sistema adote e incentive as empresas também a adotarem. Porque, na medida em que, por exemplo, um consumidor pegue um produto, seja lá que produto for, né, e tenha na embalagem dele o índice de sustentabilidade daquele produto, ele pode comparar produtos semelhantes e, por exemplo, adotar um mais sustentável, ou pode comparar ele com outro produto, enfim. Então, a gente tem visto assim, índice de sustentabilidade das empresas, mas o índice de sustentabilidade do produto teria um impacto grande na mudança dos hábitos de consumo. Okay? Obrigado. Obrigado, professor Leandro. A gente tem uma pessoa que levantou a mão lá em cima, Daniele. Está lá com a mão levantada, por favor. Isso. Já está chegando o microfone, e a gente fecha aqui com a professora Claude. Eu acho que dá o nosso tempo aí para a gente poder ir para o networking. Boa noite, meu nome é Karine, eu sou bióloga e educadora ambiental. Essas informações que vocês trazem para a gente, elas são extremamente importantes. Mas tem uma coisa que eu percebo em todos os eventos que eu vou de meio ambiente, que não se fala em educação ambiental. Eu faço um projeto de educação de forma filantrópica numa escola de ensino médio da rede pública, e os alunos vêm da educação infantil, fundamental também, sem um mínimo de informação básica sobre isso. E aí eu fico pensando, eu sei que vão dizer, a educação ambiental já é obrigatória na rede pública. Ela não existe, gente. Não existe. Então, assim, eu fico pensando, não está na hora da gente começar a trabalhar isso? E não é só em escola, não, tá, gente? Empresa, dentro dos condomínios, dentro de casa. Porque eu posso perguntar aqui, quantos de vocês fazem descarte correto em casa? Quantos? Descarte de tudo? Entendeu? Isso a gente pode levar para dentro de casa. Né? Dessa forma, eu acho que está na hora da gente começar a pensar nisso também. Obrigado, professora. E aí, para encerrar, temos aqui embaixo, Daniele, última pergunta. Boa noite. Eu queria fazer uma contribuição. Professora Claude Cohen, da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Núcleo de Inovação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu acho que essa questão é uma contribuição, né? Na verdade, vocês podem até comentar, mas é rápido. Eu acho que essa questão que o colega colocou sobre os tipos de tecnologias que podem transformar resíduo em energia, eles são complementares aos que vocês estão falando, eles não competem. Porque, na realidade, a pirólise, né, que você chegou a mencionar, é um processo que pode ser aplicado aos lixões, a lodo de esgoto, que são áreas onde a gente já está com o resíduo disposto. Então, é claro que a parte inicial, onde a gente vai separar, etc., é muito mais interessante que a gente faça um reuso ou qualquer coisa do tipo, mas, uma vez que chegou no aterro sanitário, no lixão, a pirólise pode ser uma boa solução. A UFRJ, no IVIG, e a UF, né, a gente está fazendo um projeto conjunto para fazer isso em Cachoeiros de Macacu. Né, eles têm um lixão desativado há 15 anos, que não pode mais gerar metano, porque foi desativado há muito tempo. E uma das soluções, já que isso já existe, não tem mais como reverter, é justamente através da pirólise gerar gás de síntese, eletricidade, várias formas de energia que são possíveis através da pirólise. Então, existem estudos muito avançados sobre o assunto, mas eu acho que a chave, aí tem algo que estava nos slides de vocês, principalmente no seu da Braskem, que era a questão das externalidades. Por que esses projetos normalmente são considerados impagáveis? Porque
talvez na metodologia de cálculo, quando a gente vai fazer quanto custa o projeto, não há internalização das externalidades. Nós fizemos estudos na UF que mostram, por exemplo, que em áreas de favela, né, a gente poderia dar uma solução para saneamento urbano e também para resíduos, se a gente contabilizasse as externalidades na saúde, numa série de coisas, porque aí o valor se altera e aí fica viável. Claro que se a gente não internalizar e não colocar esses valores, não se paga, mas se não, se paga sim. Obrigado, professora Claude. Bom, então tivemos aí duas provocações, uma pergunta. Então, se vocês fiquem à vontade para comentar uma delas ou a que vocês acharem melhor. Quer que eu comece? Eu ia falar rapidinho de educação e do selo verde. Tá, educação? Tá. Bom, acho que não tem dúvida ali, um dos pilares nossos é a questão de educação, é onde começa tudo, mas é um trabalho de formiguinha, né, sem dúvida nenhuma. E nós temos responsabilidade pela educação dos nossos filhos, e eles, né, para passar para frente com seus colegas e tudo mais. Na Braskem, a gente tem buscado ações de educação. Então, em Duque de Caxias, a gente tem uma iniciativa junto com a Secretaria Municipal exatamente para trazer esse conhecimento de sustentabilidade, consumo consciente, descarte adequado, mostrando as soluções que é viável, né? Porque também você tem que trazer, dar clareza para qual que é a consequência do ato de cada um de nós, porque acho que fica muito mais fácil. Mas, lógico que essa mudança é uma mudança lenta, mas eu acho que cada um tem a sua responsabilidade e a gente, como indústria, tem tentado fazer várias ações de educação junto com o município, onde que a gente atua junto com a comunidade para trazer esse conhecimento. Sobre educação ambiental também. Muito interessante a sua provocação. Também estou plenamente de acordo que faz falta, em muitos lugares a gente não está vendo acontecer, mas ela está dada, ela deveria estar acontecendo. Eu queria só fazer uma provocação, né, com relação ao 0 ou 100. Né? A gente faz o descarte, mas faz de tudo, então eu acho também que a gente tem que nivelar um pouco a nossa expectativa com o que é contribuir para a sustentabilidade. Então, eu acho que a gente não tem que se colocar, e aí estou falando enquanto cidadã e a ansiedade que a gente está vivendo de sustentabilidade. A gente precisa regular a nossa ansiedade. Então, não preciso fazer tudo certo. Se eu começar a tomar alguma atitude, eu já estou contribuindo. Então, não preciso descartar todos os meus resíduos exatamente, totalmente certinho, mas, assim, eu preciso dar um primeiro passo, porque, às vezes, a gente se pega preso no já que eu não consigo fazer tudo, eu não vou fazer nada. Isso é muito comum. E aí eu vou dar uma outra pincelada aqui. Eu acho que a educação ambiental é fundamental, ela é estruturante, ela é totalmente necessária, a gente não tinha nem que estar discutindo isso. Mas ela não é suficiente, porque se a gente não tem infraestrutura para executar o que a gente aprendeu, o que a gente foi educado, a gente não consegue fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter educação, mas a gente tem que ter o condicionamento. Então, eu quero fazer a minha coleta seletiva, a minha separação do meu lixo. Se eu não tenho meios, nada que me viabilize, eu botar o meu lixo coletado seletivamente, para onde que eu levo? Né? Se continua sendo conveniente todo dia passar a coleta lá na minha casa, eu misturar tudo e botar, não é que está errado, está certo, tem que ter a coleta. Mas, assim, tem que ser mais conveniente para o cidadão o fazer sustentável. E isso é onde as corporações podem apoiar. Corporações como a Braskem já apoiam. Outras corporações, né, começam a mexer na cabeça do consumidor sem ele nem estar vendo que está mexendo. E eu acho que aí tem um poder de transformação enorme. Então, eu queria dizer isso, a educação só não basta. Né? E a gente não pode ter essa ilusão de que não está acontecendo porque a gente não tem educação. Boa. Eu vou falar rapidinho sobre educação, mas eu vou pegar o ponto aqui da queima de energia, né? Mas eu concordo muito com ela. A gente, quando começou a minha coleta, a gente começou com condomínios lá atrás e não adiantava a gente educar o cara a reciclar o vidro se não tinha por onde descartar esse vidro, ele daqui a pouco esquecia esse processo e deixava para descartar. Então, a educação ela tem que estar aliada com a infraestrutura. A gente tem projetos de educação específico hoje com prefeituras, com algumas grandes corporações educando o seu público. Isso é bem legal, a gente pode conversar depois sobre isso. E falando sobre a queima, tanto professora quanto... esqueci seu nome? Jairo. Tanto Jairo, eu concordo plenamente, tá? Ela é um instrumento que tem que ser aliado a todo o processo.
E eu concordo que o investimento ele tem que ser baseado também nos custos invisíveis ou nas externalidades que eles estão dentro do processo. Mas hoje a gente acaba vendo, não a academia, mas pessoas externas tentando subverter um pouco esse processo e causando alguns impactos que podem ser negativos e alheios a isso. Eu acho que todas as soluções elas são fundamentais para que a gente consiga fazer a roda continuar girando, a economia circular e a economia do processo. Então, toda solução ela vai ser muito bem-vinda se ela estiver olhando a cadeia como um todo, né? Então, se você pega um plástico, se a gente, por exemplo, e aí acho que a minha única questão sobre a queima é o seguinte: o Brasil ele já não recicla mesmo e ninguém vai se educar, então eu vou pegar e vou queimar tudo isso podendo ter material reciclável ali. Isso é o risco, né? Mas a tecnologia, ela não, pelo contrário, ela é positiva. A gente tem várias soluções de pirólise, a gente tem várias soluções de queima, elas são fundamentais para esse processo. É que a gente entende que existe uma jornada em toda a cadeia, e essa jornada ela precisa também ser olhada, porque senão você cuida das externalidades da saúde, mas se começa a fazer do jeito que não deveria ser feito, você começa a criar uma outra externalidade, que é a situação que já é muito ruim, por exemplo, dos catadores, que não vão conseguir mais vender o reciclável para uma cooperativa e seguir o fluxo da cadeia, porque o valor da queima não compensa a operação. Então, acho que é uma discussão difícil, é uma discussão fundamental, mas é bem importante a gente estar tratando esse tema de maneira bem séria e não excluindo o processo nenhum, né? E sim trazendo o processo para a inclusão e como a importância dele dentro de toda etapa da cadeia. Perfeito, Edu. Só fazer aqui de repente uma rodada final aqui de comentários, de repente abordando a questão lá do índice, né, de sustentabilidade dos produtos, para a gente encerrar e para os avisos finais. Acho que um ponto que a gente falou pouco aqui é a questão, a Carol comentou sobre a questão da regulação, quanto isso é relevante para ter essa transformação. Toda vez que a gente fala de transformação, você precisa ter a regulação nesse mesmo sentido. O governo brasileiro está trazendo, né, o programa de economia circular, apresentou o plano de economia circular, então há uma expectativa, efetivamente, de incentivos, linhas financiadas, e tem um programa específico que é Selo Verde, que tem esse objetivo de identificar, eles vão rodar um piloto, quem está liderando é o MEDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento Industrial, e que tem esse objetivo de identificar quais são os setores, quais são os produtos, quais são os critérios para que você tenha um selo verde, porque não é tão simples, né? Quando a gente fala de análise do produto, a gente faz análise de ciclo de vida, porque não é só o resíduo, né? O uso de água, de energia. Então, ter essa análise ou ter esse selo pode ser um caminho. Eles vão rodar um piloto, vão ver se funciona, mas pode ser um caminho para endereçando esse ponto. Acho que a última mensagem, acho que economia circular é urgente, acho que quanto mais a gente vai falando sobre isso, mais consciência, mais informação, mais educação, e acho que foi uma oportunidade de ter, de fato, essa conversa, esse diálogo, para que a gente consiga, aonde a gente esteja, fazer a diferença. Eu acho que esse é um pouco do que a Carol também trouxe, que a gente possa andar um pouquinho para frente, já é uma vitória, e temos que celebrar cada vitória e cada passo que a gente dá adiante. Obrigada. Mensagem final? Tá, beleza. Gostaria de agradecer a todos vocês de estar aqui ouvindo a gente poder trocar essa ideia aqui, conversar, agradecer, né, a Fabi, agradecer a Carol por trazerem tantas informações relevantes. Obrigado, Firjan, por tudo. Espero que a gente fique mais 6 meses aí com vocês. E só chamar vocês para fazerem da Minha Coleta sua coleta. Estamos em todas as redes sociais, só jogar Minha Coleta lá e a gente vai estar se conectando. Um abraço. Respondendo também a provocação do professor e adicionando aqui a Fabi. Lá na discussão das normas ISO de economia circular, tem uma norma especificamente sendo discutida sobre esqueci o nome, a ficha de circularidade do produto. Tá? E aí a gente participou bastante dessa discussão. E é uma discussão muito controversa, porque quando você simplifica a ponto da ficha ser viável e você conseguir ter um índice ou uma coisa que você consiga transmitir uma informação muito óbvia para o consumidor,
o risco de greenwashing é, assim, apavorante, porque você não tem como simplificar demais. Um produto, às vezes, ele tem um impacto muito mais interessante em água, mas ele a pegada de carbono é muito maior, ou ele está provocando perda de biodiversidade, aí o outro. Então, assim, é muito difícil mesmo chegar numa coisa muito simples. Eu não acho que não tenha que ser feito, eu só acho que a gente tem que ter muita cautela com relação a como é que esses selos estão formatados, porque a mensagem que pode passar pode ser uma mensagem equivocada, uma mensagem, né, fantasiada ali de outras intenções que não são as melhores intenções. A gente sabe que no mercado de sustentabilidade isso acontece muito. Então, é só uma provocação também, mas a discussão está acontecendo. Eu acho interessante acompanhar essa discussão dessa ficha, porque ela é muito interessante. E o recado final eu já passei, gente, sabe? Eu acho que é isso. É maravilhoso ter uma plateia aqui, e a gente está discutindo, e a gente vai conversar lá fora. No Dia do Meio Ambiente, acho que foi muito incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito por ter tido esse momento. Maravilha, Carol. Gente, muito obrigado a vocês. Eu vou pedir que vocês permaneçam aqui sentados, que a gente não tem mais lotou, né? Que bom. Estamos com o espaço aqui preenchido, então vou pedir para vocês ficarem aqui mais um pouquinho. Vou chamar a Vitória para falar aqui, dar uns recados finais para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu vim trazer para vocês aqui alguns produtos que a gente já faz há um tempo, né? A nossa área ela pensa inovação como um todo, e a gente não ia deixar também de pensar inovação para a sustentabilidade. Então, em 2023, Natânia, que maravilhosa, conversou com várias pessoas na nossa área também, e a gente montou uma síntese de inovação para a sustentabilidade. O QR Code está aqui para que vocês possam acessar, também está na nossa plataforma de conteúdo da casa. E aí, pegando a deixa da conversa de vocês aqui, que não está aqui, mas a gente também tem um case, que é da cerâmica sardinha, que a Natânia produziu no ano passado, que fala sobre o reaproveitamento do calor para gerar nova energia na produção de tijolos, né, de uma indústria pequena do interior do estado do Rio, que ele já economiza 20% assim, da receita dele. Então, fica aí como um case para vocês também pesquisarem. Eu vou colocar também para vocês lá na nossa comunidade, vamos chegar lá. Convidando vocês também para o lançamento do mapeamento da economia criativa, a 8ª edição, vai ser no dia 24 de junho agora, aqui na Casa Firjan. Então, fica o convite para quem quiser participar e olhar aí as novas inovações e tendências do setor. Carol, maravilhosa, trouxe para a gente também, para a gente poder divulgar, a comunicação do Pacto Global da Firjan, são as ações que a Firjan, como instituição, tem. Então, entre o período de 23 e 2024, né, a gente tem resultados do Senai como um todo, da Casa Firjan, inclusive, das unidades da sede, né? Todas as ações, é um relatório gigante, que a Carol já deu spoiler aqui, então a gente também vai deixar o link lá para vocês. E aí, a gente entra agora na Wespline, Fernanda está ali também. A Wespline é um sistema que a gente aderiu agora para a gente poder gerenciar nossas comunidades, não só dos meetups, mas também dos outros eventos que a gente tem. Então, a gente convida vocês a escanearem o QR Code, a logarem na plataforma. Vocês já têm cadastro, porque todo mundo que se inscreveu no evento foi automaticamente para a nossa comunidade da Wespline, tá? Então, lá, a gente tem, além da inscrição, a gente consegue continuar se comunicando por lá. A gente cria como se fosse um grupo de Facebook, né? Um grupo de Orkut, que eu ainda peguei Orkut na época. Peguei, tá, Edu? Mas não sou tão jovem assim. Mas lá a gente consegue manter esse contato, conversar. A Carol vai atualizar a gente lá do que ela tem de novidade, Fabi, Edu também. Então, e aí, no nosso networking daqui a pouco, todo mundo tem um crachazinho com o QR Code. Não sei quem ficou curioso. Mas o QR Code, quando a gente escaneia, leva a gente para o nosso perfil da Wespline, como se fosse um perfil de LinkedIn, que a gente pode se comunicar pela rede. Então, vocês podem se conectar com Carol, com o Edu, com o Fabi, com todo mundo daqui, trocar ideia, conversar. E aqui está o passo a passo. Você, lá no perfil, na comunidade, procura a pessoa que você quer se conectar, pede uma solicitação, a pessoa vai aceitar e vocês já estão conectados, já podem conversar, vocês podem trocar mensagem por dentro mesmo da plataforma. É bem simples. Volto lá no QR Code. Esse QR Code aqui.
Gente, é isso, meus avisos. Muito obrigada por todo mundo que veio. Agora a gente convida vocês ali para o network, um coffeezinho, tá? E não esqueçam de conectar com as pessoas no evento, que vai ser importante para a gente continuar esse papo. Obrigada. Obrigado, gente. Vamos lá, fazer network agora.